Esta obra tocará profundamente sua vida, com o objetivo de conduzi-lo para uma vida muito melhor. Acredito que quando você deparou com esta obra, a primeira impressão deve ter sido um pouco assombroso. Porém, são informações que estão mudando substancialmente a trajetória do século XXI. São verdades aprovadas por milhões de pessoas em mais de 195 países. Não devemos esquecer o erro fatal dos judeus no passado e jamais repetir no presente o mesmo erro com os líderes cristãos. Estas informações que iremos compartilhar neste vídeo beneficiarão e salvarão o cristianismo contemporâneo. Consequentemente, a vida dos bispos, dos pastores e dos padres que precisam com urgência se despertarem para a atual realidade do cumprimento das Escrituras. Há 2000 anos o Senhor Jesus disse: o vinho novo deve ser colocado em odres novos. Mateus capítulo 9, versículo 17. Portanto, o primeiro passo para você receber uma gigantesca bênção de Deus nesta época é abrir o seu coração e assistir esta gravação com muito carinho. Este vídeo apresentará as evidências da Bíblia Sagrada e os fundamentos substanciais no mundo inteiro que certificam a necessidade de uma urgente reforma nas igrejas cristãs. Salientamos que estas evidências da Bíblia Sagrada que iremos apresentar nesta gravação são aprovadas por milhões de pessoas em mais de 195 países. Há 2000 anos o Senhor Jesus não foi aceito pelo povo escolhido e mesmo após a sua crucificação, o povo escolhido e demais da época continuaram na ignorância por um longo período de 400 anos, sem reconhecer que o Senhor Jesus era o Messias, o Cristo enviado de Deus. No ano de 313, após a brutal crucificação do Senhor Jesus, finalmente o imperador Constantino reconheceu a missão de Jesus. Porém, somente em 392 é que o imperador Teodósio I declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Assim, quando o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, no ano de 392, é que as terríveis perseguições da época contra os cristãos finalmente cessaram. Isto evidencia que o evangelho ensinado pelo Senhor Jesus em sua época permaneceu nas sombras da ignorância por um longo período de 400 anos. Concluímos que após a crucificação do Senhor Jesus, os judeus e os primeiros cristãos pagaram um alto preço. 70 anos depois de Cristo, o general Tito entrou em Jerusalém e assassinou milhares de judeus. E na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler comandou o genocídio de judeus na Alemanha com mais de 6 milhões de mortes. Lembrando também que os judeus foram repudiados no mundo por quase 2 milênios. Se o povo escolhido de Israel, que foi o povo judeu, inclusive os líderes religiosos judeus e os principais líderes do judaísmo, tivessem reconhecido Jesus como Messias, o reino dos céus teria estabelecido na terra e não haveria divisão entre judeus e cristãos. Não haveria as terríveis perseguições aos cristãos por um longo período de 400 anos no Império Romano. Não haveria tantas mortes e tragédias com o povo judeu e nem a Primeira Guerra Mundial, nem a Segunda e nem a Terceira Guerra Mundial teriam acontecido
e também não haveria a necessidade da segunda vinda do Messias. No final desta gravação, você saberá em detalhes a causa das tragédias acontecendo com o cristianismo contemporâneo e com a humanidade em geral. Sofrimentos estes consequentes do erro fatal do passado, com o povo escolhido de Israel, não ter reconhecido o Senhor Jesus como Messias. Sabemos que onde há falha, há indenização, há um preço a ser pago. O Senhor Jesus condenou os líderes do judaísmo e profetizou que os líderes cristãos, na época da segunda vinda, que são os dias atuais, também cometeriam erros fatais. Segundo o Evangelho São João, capítulo 4, versículo 22, o Senhor Jesus disse que a salvação viria dos judeus. Porém, no livro São Lucas 19, 43 e 44, Jesus profetizou que um futuro cheio de tragédias aconteceria com o povo judeu. A conclusão é, no livro São João 4, 22, Jesus disse que a salvação viria dos judeus. E depois disse que os judeus seriam destruídos. Em Lucas 19, 43 e 44. E o que acontecerá com o povo cristão se os líderes do cristianismo continuarem negando e distorcendo os pontos fundamentais da Bíblia Sagrada, inclusive o livro do Apocalipse? Meus queridos irmãos e irmãs, será que os líderes cristãos amam verdadeiramente o Senhor Deus e o Senhor Jesus? Ou amam verdadeiramente os seus dízimos e suas ofertas? Você terá a determinante resposta baseado nas evidências da Bíblia Sagrada, especialmente o livro do Apocalipse, ao concluir o estudo deste vídeo. Façamos mais uma síntese introdutória antes de entrarmos nos slides das nossas conferências. Vejamos o que o Senhor Jesus disse em relação aos líderes cristãos da época da segunda vinda do Messias. Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. Jesus está se referindo naquele dia, na época da segunda vinda do Messias. Jesus disse estas palavras: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos, o significado da palavra iniquidade é grave injustiça, é pecado, é crime, é culpa, é maldade e perversidade contra o povo. Por isso Jesus chamou os líderes cristãos da época da segunda vinda como obreiros da iniquidade. Se os líderes cristãos são tão fiéis ao Senhor Jesus, a ponto de realizarem milagres, expulsar maus espíritos, curar os enfermos, muito mais ardentemente, eles crerão e servirão ao Senhor Jesus quando Ele vier sobre as nuvens do céu em grande glória. Em vista disto, se o retorno do Senhor Jesus acontecesse da maneira como ensinam e o aguardam num piscar e fechar de olhos, das nuvens literais, Jesus não os receberiam calorosamente? Por que então Jesus predisse que rejeitaria, que condenaria tais líderes cristãos dedicados e fervorosos em seu retorno? Se em seu retorno Cristo rejeitar até mesmo os líderes cristãos
mais devotos, que realizam milagres, expulsam os demônios, curam os enfermos, discursam a palavra de Deus com eloquência e persuasão, quem poderá ser salvo nos últimos dias? O Senhor Jesus também disse que uma diabólica ignorância iria acontecer na segunda vinda do Messias. Vejamos em Lucas 17, 25, quando disse estas palavras: primeiro convém que Ele, Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Jesus disse: primeiro convém que Ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Esta profecia jamais será cumprida da maneira como os bispos, os pastores, os padres ensinam expressivamente nos púlpitos das igrejas cristãs. Meus irmãos e irmãs, ressaltamos que o conteúdo que iremos compartilhar neste vídeo é apenas um minúsculo resumo do seminário de 70 horas. Portanto, esta gravação será uma breve apresentação de cada um dos slides elaborados para esta gravação, com o propósito de elucidar a necessidade de uma urgente reforma nas igrejas cristãs. Há 2000 anos, os líderes do judaísmo cometeram erros fatais e o Senhor Jesus os condenou com as palavras: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23. O erro fatal do povo escolhido de Israel, que foi o povo judeu, foi não ter reconhecido o Senhor Jesus como Messias e, consequentemente, executou a brutal crucificação do Filho de Deus, que veio com a linhagem do céu para erradicar, remover o pecado original da humanidade. E atualmente os mesmos erros fatais estão acontecendo com os líderes do cristianismo, com os bispos, com os pastores e com os padres. Por esta razão, Jesus os condenou com as palavras: obreiros da iniquidade. Diante dessa tragédia, você simplesmente vai aceitar tamanha injustiça contra você mesmo, contra a sua família, contra os seus filhos, sem efetivamente buscar saber a verdade? Permanecerá como antes, sem buscar saber o que efetivamente está acontecendo neste tempo do cumprimento das Escrituras? Meus queridos irmãos e irmãs, segundo o Evangelho São Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz: pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Por favor, assista a este vídeo com muita atenção. Lembremos que esta obra é um ato de responsabilidade e amor verdadeiro para com todos os líderes cristãos, com os povos cristãos e demais contemporâneos, visto que através do efetivo entendimento dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada, exclusivamente as revelações do Apocalipse, contidas nesta gravação, podemos evitar grandes tragédias, tais como aconteceram com o povo judeu, com os cristãos e outras que aconteceram nos últimos 2000 anos com a humanidade, e ainda acontecendo em grandes proporções em âmbito mundial. Tudo isto nós podemos evitar, irmãos e irmãs, através do efetivo entendimento dos pontos fundamentais da Bíblia Sagrada. O erro dos líderes judeus em não reconhecer a missão do Senhor Jesus como Messias trouxe tragédias não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade.
E atualmente os líderes cristãos estão repetindo o mesmo erro que os líderes judeus cometeram há 2000 anos. Se você é um cristão que ama verdadeiramente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, por favor, me acompanhe até o final desta gravação. Assim, com muito carinho e responsabilidade, convido também meus irmãos, os líderes cristãos, os bispos, os pastores, os padres, os teólogos, o povo cristão em geral e demais contemporâneos a assistirem este vídeo no mínimo 3 vezes. Por favor, com muita atenção e carinho, assista a esta inédita gravação. Na Bíblia Sagrada encontramos 2 grandes mandamentos de Deus. Em Mateus 22, versículo 37 a 39. Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus nos ensinou para amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas também de todo o nosso entendimento. E também Jesus disse: o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É exatamente isto que nós estamos fazendo através desta gravação. Em João capítulo 4, versículo 22 a 24, Jesus disse que a salvação viria dos judeus. E Jesus também disse nestas passagens que nós devemos adorar a Deus através do nosso coração e através do nosso entendimento. Em João 8,32, a famosa frase: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse que nós temos o nosso livre-arbítrio, que Deus não pode interferir. E nós devemos buscar a verdade, entender a verdade, e o mesmo nos libertarão da ignorância espiritual. Nos conduzirão para o encontro efetivo com Deus, com a providência substancial da salvação. Em João 16:12, Jesus disse: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis entender agora. Meus irmãos, Jesus veio há 2000 anos para concluir a providência da salvação. Porém, Jesus disse que ainda tinha muito que dizer, mas o povo não poderia entender. Vejamos agora em João 16:13. Jesus disse: Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Jesus não disse: quando, porém, eu vier, o Espírito da verdade, eu vos guiarei a toda a verdade. Jesus não disse isto. Jesus disse: aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Queridos irmãos, por favor, me acompanhe com muita atenção esta inédita gravação. Em Lucas 17:25, Jesus fala acerca da vinda súbita do reino de Deus. Jesus disse: primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Em Lucas 17:25, Jesus fala sobre a segunda vinda. E ele disse: primeiro é necessário que ele, a segunda vinda, padeça muitas coisas e que seja rejeitado. Estas palavras de Jesus, esta profecia de Jesus, jamais será cumprida da maneira como os bispos, os pastores e os padres ensinam expressivamente nos púlpitos das igrejas. Queridos irmãos e irmãs,
como Jesus, como a segunda vinda de Cristo poderá padecer muito e ser rejeitado se ele vier num piscar e fechar de olhos. Queridos irmãos e irmãs, esta profecia é do Senhor Jesus. Se você pegar a sua Bíblia Sagrada e abrir nesta página, está escrito lá: a vinda súbita do reino de Deus. Jesus está se referindo à segunda vinda do Messias. Me acompanhe com muita atenção, querido irmão e querida irmã. O Senhor Jesus condena os líderes do cristianismo na segunda vinda do Messias. Vejamos em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. Jesus está se referindo à segunda vinda de Cristo. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O significado da palavra iniquidade quer dizer grande injustiça, maldade, perversidade, culpa, pecado e crime contra o povo de Deus. Estas palavras que nós lemos agora, nesta passagem de Mateus 7, 22 e 23, foi o próprio Jesus que disse essas palavras acerca do tempo da sua segunda vinda. Porque na época da primeira vinda, na época de Jesus, os líderes do judaísmo não fizeram a vontade de Deus, mas pelo contrário perseguiram Jesus e o crucificaram. E por essa razão Jesus disse que o mesmo problema, o mesmo erro fatal iria acontecer com os líderes do cristianismo. Por isso Jesus ressaltou: obreiros da iniquidade. Meus irmãos, vejamos uma síntese do erro fatal nos púlpitos das igrejas cristãs. Em Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 2, o próprio Jesus evidencia que ele é o profeta do livro do Apocalipse. Jesus profetizou as palavras que hão de acontecer ou que haveriam de acontecer na segunda vinda do Messias. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo de tudo quanto viu. Em Apocalipse 22:16, o próprio Jesus evidencia que ele é o profeta deste livro, do último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a favor das igrejas. Vejamos agora em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Mais uma vez, Jesus evidencia que ele é o profeta deste livro, do Apocalipse, escrito por volta de 98 depois da sua morte, depois da sua crucificação. Jesus espiritualmente revelou a João na ilha de Pátimos. Jesus disse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo, o Senhor Jesus evidenciou que ele é o profeta do livro do Apocalipse. Queridos irmãos, o Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus e o Novo Testamento foi escrito após a crucificação de Jesus. O Apocalipse é o último livro do Novo Testamento
E os livros do Novo Testamento foram escritos aproximadamente 50 anos, iniciaram os seus escritos 50 anos após a crucificação de Jesus.